Estou aqui com a professora Marcela para abrir o nosso painel 5, Impactos Tecnológicos no Direito Processual. Vou passar para a professora Marcela se apresentar e assim a gente segue as apresentações. Só um instante. Muito boa tarde, eu sou a professora Marcela Pinheiro e nós estamos aqui para dar início a essas apresentações. O primeiro é o Kelton Felipe Carvalho de Santana e Laís Bergstein, da Faculdade Complexo de Ensino Renato Saraiva e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo tema é Marco Regulatório dos Serviços Cartoriais na Modalidade Digital, proposta de facilitação do acesso aos serviços cartorais na modalidade digital. Vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação, ok? E a gente vai levar os trabalhos, em razão do atraso do início do nosso painel, a gente vai fazer as apresentações em sequência e, ao final, a gente faz a moderação, ok? Kelton presente, Kelton Felipe e Laís Bergstein. A Laís, ela não se encontra, mas eu estou presente. Ok, então pode começar, Kelton, você tem 10 minutos. Certo, quero primeiramente agradecer, certo, a oportunidade de estar tratando aqui do nosso artigo. Eu sou mestrando, tá, no Complexo Educacional Raimundo Saraiva. A Laís, ela é a minha orientadora, tá? A nossa percepção sobre a temática, ela se dá sobre essa proposta de marco regulatório e também em razão do nosso mestrado, ele ser um mestrado profissional, ao final da nossa propositura, da nossa temática, a gente tem que apresentar um produto, que esse, no caso, se dá através dessa plataforma digital, certo? Que a gente criou, certo? Eu posso até disponibilizar até o link aqui, é mais um facilitador de acesso, porque aí eu já vou engajar por conta do tempo. O que é que a gente vê como uma problemática hoje nessa relação aí cartorial? A gente hoje, se a gente precisar de realizar isso no mundo digital, tá? No âmbito da internet. Se a gente for a um site, um buscador, por exemplo, a gente hoje utiliza muito do Google, tá? O Google em si, ele tem uma forma, ele tem uma plataforma e ele tem um modus operandi, tá? O Google em si, ele vai direcionar o usuário, seja ele qual for, se ele tiver um grau de conhecimento elevado ou não, ele vai direcionar a determinados sites que, no decorrer da pesquisa, o que foi que a gente visualizou? Existe a regulação do CNJ, existe também algumas plataformas como o Senseg, como o cartório, tem outras plataformas que também tratam de certidão de óbito, certidão de nascimento, como exemplo para uma segunda via, certo? E o Google, uso o Google por ser deveria até estar citando o site buscador, mas o Google é a plataforma mais usual hoje em dia, na questão de busca. A gente faz a busca e, no que se tange a busca, ele direciona para certas empresas que a gente diz como uma forma de terceirizar, seria um despachante digital, no caso, certo? Isso é um serviço, é um tipo de serviço que é ofertado. Mas a problemática se dá em razão do alto custo. A primeiro momento foi do alto custo para o usuário, para ele ter acesso a determinadas documentações, certo? E no decorrer da pesquisa, a gente viu que não se trata somente de documentos cartoriais, certo? A gente passa também, vai em contra a LGPD, porque no momento que você atribui os dados a uma empresa, porque basicamente é um CNPJ que presta serviço para fazer a busca para você, certo? Você disponibiliza seu CPF, você disponibiliza seu nome completo, você disponibiliza seu endereço, você disponibiliza tudo que é seu, no tocante à documentação, certo? E isso, basicamente, é uma empresa que está acumulando ali dados. E a gente parte também da temática, até da propositura aqui do artigo, e também que é objeto de dissertação,
sobre os níveis de segurança dessa operação, como esse dado ele vai ser manuseado, vai ser armazenado, como é que ele vai ser fornecido, vai existir uma troca em determinado momento. Tem toda uma problemática a ser desenvolvida e a ser pesquisada também, no tocante a essa problemática, certo? Diante do problema, a gente tem como alguns objetivos gerais, né? A gente tem o objetivo de geral de atender o anseio da sociedade digital quanto à eficiência, qualidade, os procedimentos, segurança nessa relação. Quanto à especificidade, no decorrer do próprio artigo, a gente vem fazendo uma contextualização da sociedade digital, da transformação da sociedade, do analfabetismo digital, entre outros fatores, que no decorrer da pesquisa, a gente vê que existe alguns elementos que têm que ser muito bem observados nessa relação, porque existe, claro, lógico que tem boa índole, a gente tem que prezar pela boa-fé nos atos, mas a gente não sabe a quem está fornecendo o seu CPF, você não sabe o que vai se dar ao final. Muito bem pode ocorrer de você ter sua certidão e, ok, fim, acabou a relação ali, mas é uma problemática que vai além somente da facilidade e até do nosso objeto central, que é, ao final da propositura, que é o produto, que é a plataforma que a gente criou, algo muito simples, que ela simplesmente ela direciona o usuário, a exemplo, se você quiser fazer realmente uma solicitação da segunda via de certidão de nascimento, por exemplo, você vai direto ao site que a exemplo, regulado pelo CNJ, certo? Você vai direto também ao Senseg, você vai direto a esse site que a gente trata como oficial, mas a nomenclatura oficial não é a mais perfeita, mas a gente, na plataforma, a gente direciona o usuário, seja ele de um grau de entendimento digital elevado, seja ele de um grau mínimo, seja ele até que passe pelo analfabetismo digital, que ele consiga acessar com a ajuda de alguém de uma maneira simples, ágil e com segurança, certo? Eu acredito que eu posso até encerrar a abordagem, mas a parte das questões, dos questionamentos se darão ao final, né? Isso. Exatamente, em razão do adiantado da hora, Kelton, a gente vai deixar para fazer as considerações ao final. Pronto. Assim, pela ideia da temática e do artigo, eu acredito que eu fui simples e objetivo, certo? Não tem muito o que explanar. Até teria, mas aí ia demandar um tempo muito exorbitante. E como já está chegando próximo aos 10 minutos, eu vou optar por encerrar. Eu quero agradecer a atenção e vou ficar aqui no aguardo para o final, questão de moderação e questão de perguntas e indagações, certo? Quero agradecer, muito obrigado, e vou ficar aqui acompanhando os demais. Ok, Kelton, muito obrigada por sua apresentação. Na sequência, eu chamo a Charlene Silva e a Isabelle Lucena. Como elas são presenciais e não estão aqui na nossa sala, a professora Marcela vai só fazer a chamada aqui fora. Peço que vocês nos aguardem um pouquinho, por gentileza.
Manuela Sacker e Lívio Augusto, da Universidade de Marília. Estão aí? Estamos. Ok, então nós vamos passar para a apresentação do trabalho de vocês, tá? O papel do CAD no combate aos desequilíbrios na ordem econômica ocasionados pela fake green. Podem começar. Bom, eu sou o professor Lívio Santos, doutorando em Direito pela Universidade de Marília, professor da graduação da IESVAP do Grupo AFIA. E eu vou apresentar o trabalho junto com a Manuela Sack. Vou passar a palavra para ela iniciar a apresentação. Boa tarde, eu me chamo Manuela, eu sou mestranda da Universidade de Marília e, juntamente com o professor Lívio, nós vamos apresentar o nosso artigo, que tem como título o papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no combate aos desequilíbrios na ordem econômica ocasionado pela fake green. A problemática do nosso trabalho é a seguinte: como o CAD ele pode combater os desequilíbrios na ordem econômica decorrente ao fake green? O objetivo do nosso trabalho é identificar quais seriam esses mecanismos que são outorgados ao CAD para combater os desequilíbrios na ordem econômica provocado pelo fake green. A metodologia utilizada a pesquisa foi desenvolvida de forma qualitativa, do tipo documental bibliográfico. O método de abordagem escolhido foi o dedutivo. A divisão do nosso trabalho, nós analisamos em 2 tópicos, que foi o primeiro, a tributação ambiental e a extrafiscalidade, e o segundo compreende o papel do CAD no combate aos desequilíbrios na ordem econômica ocasionados pelo fake green. Agora eu passo a palavra para o professor Lívio. Bom, no primeiro momento, nós tratamos sobre a tributação ambiental e a extrafiscalidade. Esse tema, proteção ambiental, ele está sendo bastante discutido em várias áreas das ciências e no direito não é diferente. Então, a gente tem que pensar essa proteção sobre várias perspectivas. E aí, no campo do direito tributário, tem se pesquisado muito a questão da tributação ambiental. E aí, quando a gente fala em tributação ambiental, nós temos aí 2 mecanismos para concretizar essa tributação ambiental. O primeiro é a criação de um tributo novo, né, na perspectiva da tributação ambiental, e o segundo mecanismo é a extrafiscalidade. A gente, ao analisar a possibilidade da criação de um tributo novo, a gente verifica que esse tributo novo ele é inviável por 2 motivos. O primeiro motivo é porque a gente já tem uma elevada carga tributária no Brasil. O segundo motivo para tornar inviável a criação de um tributo ambiental é que o fato gerador desse tributo ambiental seria a degradação ambiental. E isso contraria a definição de tributo lá do artigo 3º do CTN, que fala que o tributo não pode ser uma sanção por um ato ilícito. Então, não posso ter um fato gerador de um tributo que é um ato ilícito. Então, a gente descarta aí, quando a gente fala em tributação ambiental, a criação de um tributo novo. Então, a gente, depois disso, analisou a questão da extrafiscalidade, que é utilizar o tributo com a função não só arrecadatória, mas tentando, a partir da tributação, estimular ou desestimular condutas. E existem 2 formas de estimular ou desestimular condutas. Ou onerando o tributo, que aí eu desincentivo, ou concedendo incentivos fiscais, que aí eu incentivo a realização daquela forma, de uma conduta daquela forma. E aí, mais uma vez, a gente passa a analisar qual é mais eficiente, onerar ou desonerar. E após essa análise, a gente verifica
mais uma vez que, conforme o argumento apresentado anteriormente, onerar não é viável, exatamente pela carga tributária brasileira já ser elevada. Então, o meio mais eficiente para estimular seria os incentivos fiscais. Acontece que a gente observa, a gente constatou durante a pesquisa que vários incentivos fiscais para a proteção ambiental, eles não são eficazes. E aí verifica-se que, na verdade, o que está acontecendo é a concessão de benefícios fiscais com apenas argumento de proteção ambiental, sem se preocupar se realmente está ocorrendo ou não essa proteção ambiental. Então, a proteção ambiental é apenas um argumento para a concessão de benefício fiscal. E aí a gente chama isso de fake green ou greenwash, né? Então, essa é a ideia do fake green, que é a concessão de benefício fiscal que não atinge essa finalidade de proteção ambiental. Bom, então a gente constata que existe sim na prática essa prática, né, de fake green, de concessão de benefício fiscal, sem a preocupação efetiva da proteção ambiental. Ocorre que essa prática de fake green, ela traz um impacto na ordem econômica. Porque quando uma empresa ela recebe um incentivo, ela tem um custo menor do que outra empresa que não recebeu esse incentivo. Então, causa uma distorção aí na ordem econômica. E a gente passa a analisar a questão do impacto dos incentivos fiscais de forma geral para a ordem econômica. E aí se verifica que todo incentivo, na verdade, ele causa um impacto na ordem econômica, porque aquela empresa que recebeu incentivo fiscal, ela tem vantagem competitiva no que diz respeito a outras empresas que não receberam. Só que o que acontece? O que deve ser combatido não é o incentivo fiscal de forma geral, mas apenas aqueles que não atendem determinados requisitos, como é o caso aqui do fake green. Então, na verdade, a gente analisa e percebe que só pela doutrina só causa impacto efetivo na ordem econômica aqueles incentivos fiscais que não atingem a sua finalidade, no caso aqui, a proteção ambiental. E aí é que surge a ideia do CAD. Existe uma legislação que trata sobre a competência do CAD, e nessa legislação nós temos os artigos 37 e 38, que trata sobre essa competência. E aí lá no artigo 37, e mais especificamente no 38, ele diz que o CAD ele tem competência para, em casos de distorção, de impacto na ordem econômica, de desequilíbrio na ordem econômica, ele pode atuar. E aí ele tem um inciso específico que ele fala que, inclusive, o CAD pode evitar a concessão de benefícios fiscais ou até mesmo anular, revogar isenções já concedidas. Então, basicamente, esse é o nosso desenvolvimento do trabalho. E aí a gente chega a umas considerações finais, que será agora trabalhada pela Manuela. Então, dando continuidade, a gente pode concluir no nosso trabalho que a extrafiscalidade ela se demonstrou como sendo um mecanismo ideal para essa tributação ambiental. A extrafiscalidade ela se manifestada pela forma de majoração de carga tributária ou desoneração fiscal,
Só que na forma de desoneração fiscal, seria ainda um mecanismo mais eficiente, porque ele induziria a proteção ao meio ambiente. Só que caso essa desoneração ocorra para atender aos interesses de grandes grupos econômicos, contrariando, dessa forma como o professor Lívio falou anteriormente, a livre concorrência, possibilita a intervenção do CAD para que ele possa cancelaria os incentivos fiscais, como está de acordo nos termos dos artigos 37 da Lei número 12.529 de 2011. Para finalizar, o professor Lívio vai dar as últimas palavras. Então, em apertada síntese, o que a gente observa é que o artigo 38 ele é um importante mecanismo de atuação do CAD para combater esses desequilíbrios na ordem econômica causados pela fake green, e que ele tem um importante papel nessa conjuntura que a gente apresentou aqui. Com isso, a gente encerra a nossa apresentação e ficamos à disposição para eventuais questionamentos. Manuela, Lívio, muito obrigada pela apresentação. E Thaís Cíntia Cárnio está presente? Sim. Vamos lá, Thaís Cíntia Cárnio, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cujo tema é Impactos da aprovação do projeto de lei que regula prestadoras de ativos virtuais no Brasil. Thaís, você tem 10 minutos. Perfeito. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão aqui, a organização do Iberojur. Um grande prazer estar com vocês nesse evento, que ele é tão inclusivo, tão plurimo, né? Fico muito, muito satisfeita em poder participar com essa publicação. E a minha proposta é falar sobre os impactos da aprovação de um projeto de lei muito importante que está em trâmite no Brasil, é o projeto de lei 4.401 de 2021, e ele trata da regulação das prestadoras de serviços que fazem transações com ativos virtuais. Essa matéria sobre ativos virtuais é uma matéria bastante nova, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Então, essa análise ela foi feita com base no próprio conteúdo do projeto de lei, explorando as questões ligadas ao projeto de lei em si. Foi feita também uma análise comparativa com regulação de outros países, e a nossa principal preocupação, na realidade, foi demonstrar no que isso vem alterar, se aprovado na forma como ele se encontra hoje, o nosso atual cenário, não é? Ainda temos um trâmite pela frente, ele vai ser novamente apreciado pela Câmara dos Deputados, e uma vez aprovado, ele segue para a sanção presidencial. Mas o principal ponto que nós temos em relação a essa questão ligada aos ativos virtuais é que essas negociações envolvendo esse tipo de ativo, elas têm crescido exponencialmente no Brasil. Para se ter uma ideia de como as coisas correm, né? Pelos dados colhidos pela nossa Receita Federal, nós tivemos movimentações declaradas por 109 mil contribuintes em 2020. Naquela época, essas operações totalizavam 7 milhões de reais. E aí, no mês de janeiro de 2022, o número de pessoas que operam nesse mercado de ativos virtuais, ele quadruplicou, e as operações somaram 12 milhões de reais. Pode não parecer que houve um aumento muito grande em termos de valor em moeda nacional, mas a gente tem que lembrar que houve uma desvalorização do real em face do dólar nesse período, né? Então, enquanto lá
em 2020 a gente poderia pensar que esses 7 milhões de reais aí, eles seriam 1 milhão mais ou menos de dólares, aqui 12 milhões de reais hoje, a gente está falando em 2,5 milhões de dólares. Então vejam que esse mercado não está regulado até o momento no Brasil, mas está operante, não é? E isso traz uma série de riscos para aqueles que querem operar nesse ambiente. Por exemplo, eles ficam expostos a fraudes, a golpes. Essas operadoras que tramitam esses ativos, fazem a compra, a venda, são buscadas pelos investidores, elas não têm nenhum tipo de exigência de governança corporativa. Isso traz uma série de exposições em relação a esses investidores, porque acaba que a única forma de fiscalização que temos diz respeito à declaração do ganho que os investidores têm com esses ativos junto à Receita Federal e recolhimento de imposto de renda. Então, veja que nós estamos falando de um momento posterior, quando houve um ganho, quando houve uma coisa positiva, e aí há o recolhimento por parte do imposto de renda. Agora, pensando em como você consegue trazer para esse dia a dia uma proteção, consegue dar a esses investidores o conforto de poder agir nesse mercado, correndo apenas o risco da variação do próprio ativo, né? Esse risco, claro, é intrínseco à operação, mas não correndo o risco da empresa, a corretora que faz as transações desaparecer, dessa corretora não estar usando adequadamente os recursos dos investidores que lhes são entregues. Esse é o ponto que é muito importante para nós, né? E aí o projeto 4401, ele permite que haja o acompanhamento por um órgão governamental indicado pelo executivo, para que ele faça toda a supervisão, regulação e fiscalização, principalmente, dessas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Nós acreditamos, dada a experiência no mercado financeiro até o momento, que esse órgão vai ser o Banco Central do Brasil. E o Conselho Monetário Nacional seria o órgão regulador. O Banco Central, o fiscalizador, o Conselho Monetário Nacional, o regulador. E com isso, com a regulação feita pelo Conselho Monetário, o que nós passaríamos a ter? A exigência de que essas prestadoras desenvolvessem uma governança adequada, controles transparentes, controles adequados, gerenciamento de risco, verificação clara de como esses ativos estão sendo aplicados e também métodos de prevenção à lavagem de dinheiro e evasão. Então, esse é um ponto bastante relevante para a gente ter em consideração, porque atua não em mão única, não é? Mas eu tenho uma mão dupla de benefícios quando há essa possibilidade de regulação pelo Conselho Monetário e fiscalização pelo Banco Central. Porque para um investidor, eu crio um ambiente mais seguro, onde há o acompanhamento das empresas prestadoras de serviços em relação a esses ativos, eu faço com que haja uma supervisão adequada, como nós temos no Brasil em relação a bancos, a corretoras de outras naturezas e tudo mais. Paralelamente, de outro lado, eu cuido da saúde do meu sistema como um todo, porque é mais um ambiente em que eu busco evitar a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. Então, eu torno esse ambiente cada vez mais saudável e cada vez mais apropriado para que o investidor tenha mais uma oportunidade de aplicar seus recursos. Então, ele não fica à margem do ativo, do criptoativo, que é muito usual hoje em dia, por falta de segurança sistêmica. Ele passa a ter uma segurança sistêmica adequada, supervisionada,
para que ele possa operar livremente nesse mercado, que aí sim vai ser devidamente acompanhado em vista dessa regulação. Então, estamos torcendo para que ela seja aprovada. Percebemos essa mesma tendência em outros países, como Estados Unidos, Japão, Austrália. É certo que eles tratam de um modo um pouco diferente a natureza jurídica do ativo, mas eles estão todos preocupados com a regulação daquelas que são as empresas que transacionam esses ativos. Então, o licenciamento de corretoras, o acompanhamento dessas corretoras. Não é uma preocupação isolada nossa, aliás, se justifica bastante, dado o fato de que temos visto a proliferação de crimes e de fraudes nesse ambiente. Eu não vou exacerbar o nosso tempo, é um tema muito instigante, poderíamos falar longamente sobre ele, mas eu vou me limitar a isso para que nós não tenhamos o extrapolamento aí dos nossos prazos. Muito obrigada, estou à disposição. Ok, Thaís, muito obrigada por sua apresentação. Na sequência, eu vou chamar o Fábio da Silva Veiga e Rayane Cora Lucas Adão Ita. A Rayane está online? Sim, estou aqui. Boa tarde. Boa tarde, Rayane. O tema é a recuperação judicial do produtor rural à luz da Lei 14.112 de 2020. Muito obrigado. Quero agradecer a moderação dos professores Carlos Coutinho, professora Vanessa Santos e professora Marcela Carvalho, aqui da Unicristo. Meu nome é Fábio Veiga, eu sou professor lá na Universidade Lusófona do Porto, e esse trabalho, né, que nós vamos apresentar agora, junto eu e a já agora, nesse momento, licenciada, bacharel em Direito, Rayane Coraíta, ela fez estágio, né, fez um período de investigação na cidade do Porto, fez intercâmbio na Universidade do Porto, na Faculdade de Direito, e por coincidência, né, somos brasileiros, e eu dando aula na Universidade Lusófona, e a minha especialidade de Direito Empresarial, e a dissertação dela, ou seja, a monografia, calhou de ser a mesma área da minha área. Então, a Rayane foi até a minha universidade e pediu conselhos, né, de professores. Eu ajudei ela na sua dissertação, na sua TCC, e nós defendemos, faz mais ou menos um mês, a Rayane defendeu... Dia 4 de julho. Foi que dia? No dia 4 de julho. Isso mesmo, lá no Porto. E nós pensamos que seria importante nós também divulgarmos um pouco aqui no Brasil esse trabalho, né? E o tema de recuperação judicial, recuperação da empresa, né? Lá em Portugal fala recuperação da empresa, no Brasil usa o termo recuperação judicial. No âmbito do produtor rural, é um trabalho inovador que ela pesquisou durante 6 meses. Eu pude dar alguns conselhos, né, nesse trabalho, também vendo alguma perspectiva do produtor rural lá de Portugal, mas a lei brasileira modificou nos últimos dias no Brasil. Antes mesmo ela começou com uma lei e terminou outra lei, então é bastante inovador. Eu acho que é importante nós divulgarmos aqui nesse evento, aqui na Unicristo. Vou passar então para a Rayane, e ela vai contar um pouco mais dos detalhes do trabalho. Muito obrigado. Bem, boa tarde, todos me ouvem? O tema do trabalho é a recuperação judicial do produtor rural à luz da Lei 14.112 de 2020. Antes da recuperação judicial, ela era estabelecida pela Lei 11.105 de 2005, qual que em 2020, em plena época de pandemia, o Congresso Nacional, em dezembro, na calada da noite, ele resolve fazer algumas alterações no sistema concursal brasileiro para poder amenizar os impactos qual a pandemia da Covid-19 ocasionou no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. No ordenamento anterior, o produtor rural ele não tinha o direito de pedir a recuperação judicial. E para ele pedir a recuperação judicial, ele tinha que estar inscrito na junta comercial e ter o seu registro há mais de 2 anos.
Com a alteração da lei, o produtor rural agora ele pode comprovar a sua atividade de 2 anos como produtor rural, e tem uma modificação que antes era só pessoa jurídica que o produtor rural poderia pedir a recuperação judicial. Com a alteração da lei, agora pode ser a pessoa jurídica e a pessoa física, e essa comprovação ela pode ser feita com registro na junta comercial ou até mesmo com o registro do imposto de renda ou do livro caixa. Através dessa modificação, alguns produtores rurais eles foram beneficiados, onde que o salário, a taxa do salário não pode passar, acho que de R$68 mil, que é o limite do MEI, para pedir a recuperação judicial, e eles conseguem dar continuidade nas suas atividades. O Brasil ele é conhecido como sendo forte na parte do agronegócio, só que a agricultura familiar é que move a maioria do sistema alimentar brasileiro. Então, na região qual eu estudo aqui no Brasil, na Universidade de Minas Gerais, a UENC, a maioria das famílias próximas à Frutal são produtores rurais da categoria física, né, pessoa jurídica física, e eles necessitam, às vezes, de ajuda para poder não quebrar o seu negócio. Com essa alteração da lei, eles conseguem dar continuidade, conseguem movimentar a cadeia de empregos e também cumprir com a função social da empresa. É isso. Se tiver algum questionamento, eu respondo posteriormente. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigada, Rayane. Fábio, quer fazer algum complemento? Tem tempo ainda. O senhor Martin quer fazer alguma ponderação? Professora Vanessa? A gente fechou a moderação para o final e, na condição aqui de professora, eu gostaria de parabenizar todos que apresentaram os seus trabalhos. Foram muito esclarecedoras, né, as apresentações, de sorte que não restou dúvida quanto ao objetivo geral e específico dos trabalhos de vocês. Como nós temos tempo, eu gostaria de saber se tem alguém que esteja participando do painel que gostaria de tirar alguma dúvida ou fazer algum questionamento. Enquanto alguém eventualmente se manifesta, eu aproveito para parabenizar igualmente a professora Vanessa, especialmente pela atualidade dos temas, né? Os temas muito atuais, muito originais. Eu acho que a gente vê não só a função jurídica acadêmica, mas a gente vê também muito presente a função social nos temas que vocês elegeram, né? Uma efetiva contribuição não só para a academia, mas para a sociedade como um todo. A gente tem alguém aí para fazer alguma pergunta? Alguma ponderação? Sem perguntas? Bom, então, diante da inexistência de questionamentos, nós declaramos encerrado o painel 5, cujo tema é Impactos Tecnológicos no Direito Processual. Agradecemos, parabenizamos a todos os participantes.